Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos para mais um cast da InterSystems, apresentado pelo Yuri Gomes, consultor em tecnologia InterSystems. Hoje vamos falar sobre cidades inteligentes. Qualquer dúvida ou pergunta que vocês tenham, podem enviar por aqui mesmo, no Perguntas e Respostas. E no final da apresentação, vamos respondê-las. Yuri, seja bem-vindo mais uma vez. Vou passar aí a palavra para você explicar um pouco desse conteúdo. Obrigado, Thaís. Bom dia para todos. Muito bom estar com vocês aqui de novo. Hoje vamos aí falar sobre cidades inteligentes. É uma maravilha morar numa cidade inteligente. Espero algum dia conseguir morar em alguma. Então, e vocês vão compreender o porquê, né, de ser ótimo morar numa cidade inteligente. Bom, antes de entrar no assunto, apresentar o que é a InterSystems. A InterSystems, ela é uma empresa que oferece mecanismos digitais para permitir que os seus clientes façam a transformação digital, façam o melhor para os seus usuários. Então, para isso, a InterSystems entrega aí um conjunto de 4 grandes soluções: o InterSystems Iris, o Iris for Health, o Health Share e o Track Care. Os dois primeiros, o Iris e o Iris for Health, eles são o mesmo produto, só que o Iris for Health ele tem alguns plugins a mais, alguns protocolos a mais para tratar a questão dos protocolos e das boas práticas de saúde. Então, na área de saúde, se tem alguns protocolos como FHIR, HL7 e outras boas práticas que são diferentes do restante das aplicações de mercado. Então, por isso, a InterSystems, até pelo grande know-how dela na área de saúde, a liderança mundial nessa área, lançou uma distribuição do Iris com essas funcionalidades a mais para a área de saúde. Mas as duas são plataformas de dados que trabalham a persistência da informação, a interoperabilidade, a inteligência analítica e cognitiva, né, e toda a parte de automação dos processos de negócio para promover a transformação digital. Já o HealthShare é uma plataforma para fazer para trazer para dentro dos hospitais, das clínicas, das redes hospitalares, do segmento de saúde como um todo, a concentração dos dados de atendimento, de paciente e de todas as demais entidades do ecossistema de saúde num repositório eletrônico unificado, um registro de atendimento unificado, né, que é muito interessante para que eu possa ter, por exemplo, o cadastro do paciente independente de local. Em vez de eu ter um prontuário para cada hospital, eu tenho um prontuário unificado que todos os hospitais da rede conseguem acessar. Então, isso daí é importantíssimo como política pública. É uma das coisas que faz uma cidade ser inteligente, né? Os hospitais da rede da cidade, eles têm um repositório único de dados sobre o paciente para conseguir atendê-lo da melhor forma possível, ter todo o histórico dele independente de onde o médico esteja. E o Track Care é um sistema de gestão em saúde clínica para hospitais, né, muito utilizado no mundo inteiro. Bom, para você conhecer um pouco mais sobre essas soluções da InterSystems, né, tem alguns canais, o Online Learning, que tem muitos cursos passo a passo, totalmente gratuitos, com a criação de uma instância do produto para você exercitar e fazer todos os passos, bem legal. Então, muitos treinamentos aqui são gratuitos. O Developer Community, que é onde os especialistas da InterSystems estão lá para fornecer artigos, responder a questões, trabalhar de forma colaborativa nas questões dos produtos e das tecnologias que a gente tem. E a documentação online também é muito rica em todos os detalhes, inclusive você pode consumir online ou baixar o PDF dela. E o WRC é o nosso suporte
nosso suporte oficial, pago, para quem tem o licenciamento do produto, 24/7, em várias línguas. Bom, entrando no assunto de cidade inteligente, muita gente acha que cidade inteligente é basicamente trazer muita tecnologia para dentro dos serviços públicos. É um pouco disso também, mas o conceito é um pouco expandido. Você vê, por exemplo, que a União Europeia considera que uma cidade inteligente é quando você tem sistemas de pessoas interagindo e usando energia, materiais, serviços e financiamento para catalisar o desenvolvimento econômico e a melhoria da qualidade de vida. Desenvolvimento econômico e qualidade de vida, né? São os dois grandes objetivos das cidades inteligentes. E aí, quando você pega também esse índice espanhol, ele é muito famoso, muito utilizado no conceito de Smart City, onde ele fala de 10 grandes dimensões para você avaliar se uma cidade já é inteligente ou não. Então, o aspecto da governança, o quanto que os gestores conseguem ter acesso à informação para tomar as melhores decisões para a sociedade, para os seus cidadãos. A administração pública, né, a eficiência da administração pública, se ela é burocrática ou desburocratizada, eficiente, eficaz, rápida, né, ágil, simples de acessar, isso é importante também. Se é possível, se a cidade consegue fazer um bom planejamento urbano do seu crescimento, consegue demarcar bem as suas áreas de crescimento, dar a finalidade correta para cada terreno e para cada canto da cidade, né, e distribuir bem o fluxo de trânsito e de moradia e de ocupação, seja comercial ou de moradias. A tecnologia, o uso da tecnologia realmente é muito importante dentro de cidades inteligentes. Hoje, uma cidade não consegue ser inteligente sem a aplicação massiva de tecnologia. E o cuidado com o meio ambiente também está muito na pauta, porque isso traz bem-estar, traz uma qualidade de ar e de vida muito melhor quando você tem o meio ambiente da cidade bem preservado. As conexões internacionais, poxa, a cidade é capaz de receber grandes eventos, é capaz de trazer pessoas, ferramentas, conhecimentos que vêm do mundo inteiro para trazer o bem para a cidade. Ou seja, ela está conectada com o restante do mundo, isso é importante. A coesão social, né? Ou seja, a participação social nas decisões da cidade, isso é muito importante, até para alinhar o que a sociedade precisa com o que está sendo feito. O capital humano é fundamental, bons servidores públicos capacitados, bem treinados, em quantidade e qualidade suficiente para prestar os serviços públicos que estão previstos na legislação. E a economia também, né? Sem uma economia forte, com orçamento, com caixa para poder fazer as coisas, de nada adianta. Sem um bom caixa para tocar obra, para tocar projetos sociais, é complicado ir para frente. Então, quando você junta todos esses itens aqui, você pode dizer, e eles estão bem, você pode dizer que uma cidade é inteligente. Bom, esse quadrinho ele está um pouco pequeno, né, mas ele pode ser acessado por essa URL. Essa apresentação depois ela vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Então vai ser tranquilo de vocês acessarem depois essas referências. Isso é um índice que sai anualmente sobre cidades inteligentes da IMD, né, uma organização que mede o progresso nas cidades de 2019 e que coloca aí as cidades que são mais inteligentes no mundo, né? E já há um bom tempo, Singapura tem ocupado o primeiro lugar. E é realmente uma cidade muito conectada, onde tem uma grande participação social. Todos aqueles fatores que eu falei estão presentes em Singapura. Então, há um bom tempo aí, está em primeiro lugar. Então, uma coisa que me chama muita atenção é que entre os 10 primeiros lugares não tem nenhuma cidade americana. Né? Ou seja, a maior economia do mundo não está entre os 10 primeiros, nenhuma cidade dela.
Então, São Francisco entra em 12º. Então, não necessariamente somente o poderio econômico faz uma cidade se tornar inteligente, mas é todo aquele conjunto de fatores. Uma outra coisa que me chama muita atenção é que São Paulo aparece na posição 90, Rio de Janeiro na posição 96. Tem algumas cidades que estão à frente do Brasil na América do Sul, como, por exemplo, Buenos Aires, Santiago. Então, são 2 cidades aí que estão na frente das cidades brasileiras, né? Então, nesse relatório só tem 2 cidades brasileiras aparecendo. Eles catalogaram as 200 cidades mais inteligentes e do Brasil só aparece São Paulo e Rio de Janeiro. Lá no relatório eles falam detalhadamente de cada cidade, todos os fatores que fizeram elas serem enquadradas dentro do índice. Então, um relatório bem interessante para olhar, e é um relatório que investidores do mundo inteiro olham na hora de pensar em instalar uma filial e fazer um investimento econômico naquela cidade. Então, é um índice muito importante para as cidades olharem. Bom, eu tomei a liberdade aqui de criar uma pirâmide de necessidades para você fazer o caminho para se tornar uma cidade inteligente. Então, o que uma cidade busca para alcançar esse objetivo de se tornar inteligente? Uso massivo de tecnologia e de informação gerada por toda essa tecnologia que é utilizada. Sem informação eu não consigo tomar decisão, sem tecnologia eu não consigo capturar dados e transformar em informação. Então, é uma necessidade básica, muito básica mesmo para qualquer cidade, empregar o uso massivo de tecnologia e de arquitetar as informações para melhorar a tomada de decisão, a gestão, a governança. É importante também estabelecer mecanismos avançados de gestão pública e de governança pública. Isso é fundamental. E essa gestão, essa governança, ela não consegue andar sem a aplicação de tecnologia e sem informação, né? Não tem gestão, governança sem informação e sem tecnologia para automatizar uma série de atividades que são feitas aqui de gestão e governança. E aí a gente falou de automação. A automação, ela ocorre por meio da gestão de processos. Toda cidade, assim como as empresas e outros entes, todas as cidades têm um conjunto de processos de negócio para entregar serviço público. Então, por exemplo, um possível processo de negócio, o processo de negócio de fazer atendimento em saúde. São processos de negócio muito bem definidos, onde você tem os passos lá de cadastrar o paciente, depois tem um segundo passo de atender o paciente, o segundo passo de verificar quais os dados que eu tenho sobre ele, prontuário, aquela coisa toda. Um terceiro passo de eu encaminhar ele para o correto atendimento. Um quarto passo que é ele efetivamente ser atendido e receber prescrição médica e realizar os exames. E assim vai, até fechar o ciclo de atendimento dele. Todos esses passos eles podem ser muito manuais ou podem ser totalmente automatizados, né? Pode gerar muito papel e aí ser difícil coletar informação para tomar informação em nível macro, ou pode ser utilizado para coletar indicadores de forma eletrônica, colocar dentro de um repositório de informação e dar informação para o prefeito, para o secretário, para a alta gestão, saber o que está acontecendo, o tipo de atendimento que mais sai, o que pode estar faltando de medicamento, quais os exames mais pedidos, para melhorar as suas ações, né? E criar programas, ações, projetos para que esse processo ele ocorra de forma mais adequada para o cidadão. Então, o que é a gestão por processo? É isso, é você mapear quais são esses processos de atendimento ao cidadão, automatizar esses processos e verificar continuamente os indicadores dele para promover melhorias contínuas. Então, a gestão por processo também é muito importante, né? Aqui a gente fala muito de transformar o que hoje está manual em digital, o que está analógico em digital, né? E nisso você tem redução de custo, redução de tempo, simplificação, desburocratização. Então, é muito importante.
Bom, esses 3 itens, eles dependem muito também de você ter prosperidade econômica dentro de uma cidade. E a prosperidade econômica, ela vem de você criar um ambiente um ambiente adequado para que as empresas possam se instalar, crescer, gerar renda e pagamento de impostos, mas também depende muito de o governo conseguir captar os recursos que ele precisa para conseguir executar os projetos, os programas, as ações, os planos de governo. E também conseguir investir em tecnologia, em gestão e governança, em pessoas e automação de processos. Então, a prosperidade econômica, tanto na dimensão governamental quanto na dimensão das empresas, das pessoas. Isso é uma necessidade. E tudo isso leva a cidade para o topo da pirâmide, onde o bem-estar social e ambiental prosperam para toda a comunidade. Então, nos próximos slides, a gente vai falar sobre como eu posso empregar tecnologia, informação, gestão, governança, automação de processos, gestão por processos, e como melhorar a arrecadação para trazer essa prosperidade econômica do lado da dimensão governamental, para que eu possa promover o bem-estar social e ambiental. Bom, falando sobre essa primeira necessidade aqui de tecnologia e informação, hoje a gente tem que empregar um conjunto de tecnologias para alcançar tudo isso. E esse conjunto de tecnologias, o que me chama a atenção é que a InterSystems consegue sozinha, com a plataforma dela, atender a praticamente metade das tecnologias necessárias para uma cidade se tornar inteligente. Isso me chama bastante atenção, porque se você pega toda essa primeira coluna aqui, do IoT até o NLP, né, tirando aqui repositório eletrônico em saúde, que é o Health Share, todos em azul eu consigo trazer com InterSystems Iris, ou Iris for Health, se eu aqui eu colocar barramento de saúde. Tá? Então, isso é importantíssimo, porque quando você tem que juntar dezenas de produtos para entregar uma cidade inteligente, fica mais complexo e mais caro, né? Então, é interessante. Bom, eu não vou falar aqui sobre cada uma das tecnologias em detalhes, tá? Mas esses são os conjuntos de tecnologias. Vou falar rapidamente sobre algumas coisas. O IoT é sobre a internet das coisas. As cidades inteligentes, elas têm os seus dispositivos públicos, seus equipamentos públicos conectados em rede para que eu possa fazer a gestão inteligente delas. A rede de iluminação, a rede de sinalização de trânsito, né? Os semáforos, os radares. Se tudo isso estiver conectado à internet, os sensores que eu tenho de medição de ar, de medição de qualidade de ar, de medição de previsão de chuva e de qualidade de solo, de água, ou seja, tudo que eu tiver conectado na internet, mais dado eu vou obter, mais ações eu vou poder tomar. Então, Broker IoT é a tecnologia que me permite coletar esses dados, armazenar de uma forma inteligente e também enviar ações para esses dispositivos. Então, é fantástico, uma cidade inteligente não consegue hoje viver sem ter essa orquestração dos equipamentos públicos ligados na internet. Quando você fala de eventos e mensagerias, broker de eventos e mensagerias, é porque o tempo inteiro, em todas as secretarias da prefeitura, você está gerando eventos que ocorrem de negócio. Um novo cidadão que nasceu, um novo cidadão que foi atendido no posto de saúde, uma nova demanda de serviço público que foi requisitada no portal ou no aplicativo da cidade. Tudo isso são eventos que ocorrem e que é interessante que eu consiga capturar esses eventos, armazenar e colocar para análise e tomada de decisão. Isso é importante. Quando você fala de automação de fluxos de negócio, é aquilo que eu falei lá atrás. O negócio da prefeitura é composto de vários processos de negócio, que tem passos a serem seguidos, ações que às vezes estão em paralelo,
Se isso é manual, é burocracia. Se isso é automatizado, eu consigo desburocratizar se eu fizer um bom estudo desse processo e desenhar ele de forma inteligente e aí sim automatizar. Eu consigo trazer agilidade, redução de custo e consigo poupar pessoal que antes estava fazendo atividade não criativa e trazer ele para fazer a atividade criativa, a atividade realmente importante. E as atividades manuais, elas passam a ser feitas de forma alta. O barramento de serviços e dados é porque um serviço público, muitas vezes, ele é entrada para fazer com que vários outros serviços públicos sejam prestados também. Exemplo, o serviço público de identificação do cidadão, né? Ele é fundamental para outros serviços públicos, como o atendimento em saúde, como para, por exemplo, fazer a gestão da carteira de motorista e assim por diante. Então, o barramento de serviços, ele traz essa possibilidade dos serviços operarem em conjunto para entregar serviços ponta a ponta para o cidadão, sem ele ter que ficar, de novo, fazendo passos repetitivos, fazendo novas comprovações de tudo, né? Ter que ficar se deslocando entre vários órgãos até ter sua demanda, né? Então, os serviços eles têm que estar conectados e o barramento faz isso. O Big Data ele é a capacidade de todos os dados da cidade estarem concentrados num repositório corporativo para análise, para estudo, para criar políticas públicas orientadas a dados, a fatos, a coisas que aconteceram, né? NLP é você conseguir fazer processamento de linguagem natural. O que é isso? Muita informação que vem dos processos, eles vêm de forma não estruturada, em textos, e textos às vezes muito grandes, né? Ou vem de manifestações que o cidadão fez no Twitter, ou num portal, ou num canal de atendimento. Então, todo esse texto, para ser analisado, precisa dessa tecnologia, que ele consegue entender sentimentos, se o cidadão está com sentimento positivo ou negativo sobre o que ele escreveu, né? Consegue entender sobre o que ele está falando e consegue colocar isso em top 10 de palavras, de assuntos, e aí com isso o prefeito, a alta gestão, consegue saber o que está sendo mais falado e aí trabalhar em cima desses temas. E aí você começa a falar também sobre inteligência artificial. A inteligência artificial, ela automatiza uma série de tomadas de decisões simples e de média idade que antes eram feitas por funcionários. A gente sabe que está cada vez mais difícil contratar, né? O orçamento da cidade é muito espremido com folha de pagamento. Então, se eu conseguir aproveitar meus funcionários para as atividades nobres e deixar o IA, os algoritmos de IA fazerem as atividades que são repetitivas e que são mais simples de se fazer, muito melhor, né? Eu direciono minha força de trabalho, de atendimento ao público, para as atividades que realmente importam. Analytics é para permitir eu ter análises na forma de dashboards, gráficos, para atender a alta gestão, para ela tomar decisões. Gestão de API é a possibilidade de colocar os serviços públicos para serem consumidos por aplicativos da sociedade, de parceiros, e aí expandir as soluções digitais, né, da cidade. O barramento em saúde é importantíssimo porque, como eu estava falando, os hospitais da rede, eles têm que trabalhar de forma conectada para permitir que o cidadão, independente do hospital onde ele esteja, ele tenha acesso a tudo o que já foi feito em relação a ele, a todo o prontuário dele, aos procedimentos, né, e assim por diante. E aí você começa a falar de outras coisas, por exemplo, a biometria, ela é muito útil para identificar o cidadão, né? Ou quando ele está passando em frente a uma câmera, ou para iniciar um atendimento a um serviço público, isso é importantíssimo, saber que ele é ele e evitar fraude. Blockchain é muito útil para eu registrar num grande repositório eletrônico documentos digitais, por exemplo, que hoje são registrados em cartório de uma forma em papel, né? E outros documentos públicos onde eu preciso de fé pública, armazenados de forma eletrônica, né, e totalmente auditável. Então, o blockchain ele permite fazer isso, né? Digitalizar e dar fé pública para esses documentos digitalizados ou que já nasceram digitais, né? Então, isso acelera muitas coisas.
E assim vai. O BPM ele é muito utilizado para fazer a gestão dos processos. O BSC, o Scorecard, é para os indicadores da cidade que estão no plano de projeto. A geointeligência é para eu ver nos mapas da cidade tudo o que está acontecendo em tempo real. Gestão de conteúdo, porque todo o conteúdo gerado ele tem que estar disponível em portal para o cidadão consumir. As plataformas de low-code, elas permitem que o funcionário público ele arraste, solte e modele aplicativos para automatizar o serviço que hoje ele está fazendo de forma manual. A gestão da identidade do cidadão de forma digital para fazer todo o atendimento digital dele. Privacidade de dados, é importantíssimo, uma plataforma de privacidade de dados. Plataforma de atendimento, o cidadão tem que ser bem atendido, então para isso eu tenho que ter uma plataforma de atendimento ao cidadão multicanal, ele pode ser atendido por telefone, pelo site, por chat, por totens e assim por diante. Uma boa gestão de TI, uma boa plataforma de CRM e de ERP para fazer processos-chave, grandes processos que são padronizados, como cobrança de impostos e toda a parte, por exemplo, de relacionamento com as empresas também, né? Isso é importantíssimo para trazer arrecadação. E se isso tudo puder estar numa cloud, melhor, porque aí você torna os serviços públicos escaláveis. Se o cidadão usa muito, a cloud replica aqueles instâncias do serviço para que ele consiga atender com qualidade, sem baixo desempenho. Bom, o Aires, como eu falei, ele atende metade daqueles itens, né? E isso porque ele é um repositório que permite fazer Big Data e também armazenamento de dados como um todo. Ele permite fazer a interoperabilidade inteira da cidade, fazendo toda a orquestração entre os processos, os serviços, e ele permite fazer o analítico clássico, que são os indicadores, os relatórios, a visualização do que está acontecendo na cidade, e o avançado, onde eu emprego fortemente a inteligência artificial para automatizar o que antes atividades de porte simples e intermediário, né, de complexidade simples e intermediária, eu consigo automatizar com a inteligência artificial. Isso já vem no produto da InterSystems também. Então, ajuda muito a cidade, né, o InterSystems Aires. Bom, falando um pouquinho daquela pirâmide de necessidades, a gente falou de tecnologia, depois a gente falou sobre toda essa parte a gente falou sobre tecnologia e informação, e agora vamos falar sobre gestão e governança. Eu tenho a tecnologia, tenho a informação disponível, como é que eu vou promover a gestão e governança? O portal de governança pública do TCU, o manual de governança pública do Tribunal de Contas da União, ele é um bom caminho para você saber como equilibrar a gestão e governança. Mas você vê que na governança você tem participação da sociedade, você tem a formação de comitês onde a sociedade participa para tomar decisões junto com você, né? E já a gestão, ela é do funcionário, né? Ou seja, do gestor. Ele tem informação em mãos para tomar ação. Então, a governança ele vem da sociedade e a gestão vem dos funcionários, né? Os dois se interconectam numa gestão de processo automatizada e também com toda um apoio de indicadores das coisas que estão acontecendo para tomar decisões e melhorar o atendimento. Bom, e aí os passos para ter essa governança primeiro compreender o contexto da cidade. Então, quando o prefeito assume, ou quando o gestor assume, no início, no meio do seu mandato, ele tem que entender todo o contexto do que está acontecendo. Ele só faz isso se ele tiver dados à sua disposição, informação à sua disposição para consumir. Senão, ele vai ter que montar tudo isso, né? Então, o BSC, que são os indicadores, ele sabe quais são a matriz SWOT do órgão dele, ou da prefeitura, ou seja, o que é ponto fraco, ponto forte, aonde ele precisa reforçar, aonde ele precisa atacar. Tudo isso tem que estar muito bem detalhado, né? Em seguida, ele tem que preparar a cidade para a mudança, né? O gestor, no seu nível de gestão, né? Se ele é Secretaria de Meio Ambiente, ele vai preparar a mudança em meio ambiente. Se ele é prefeito, ele pensa como um todo, né?
Mas aí, com isso, ele tem que mobilizar pessoas, tem que comunicar o que é que tem que ser feito, tem que posicionar os programas de governo para atender a esse contexto, né? A esse plano de governo que foi definido lá de forma macro lá atrás, até mesmo durante a eleição, né? E para fazer essa mobilização e colocar o programa de ação para rodar, isso envolve muito trabalhar a questão de gestão por processo. Então, a gestão por processo, ela trabalha os processos de atendimento ao cidadão na forma de projetos. E esses projetos, eles têm que ter uma execução. Para eu executar projetos, eu preciso de dados, informações, indicadores, preciso de automação, né, para executar atividades do projeto e assim por diante. Tá? Então, as metas, as iniciativas são todas controladas por analytics, por painéis, toda a automação dos projetos de governo, das ações que vão ser tomadas, elas nascem muito de eu ter os fluxos de negócio automatizados, de eu ter os serviços digitais em barramento para serem reutilizados e de ter muitas secretarias colaborando a partir desse barramento, onde um serviço digital ele é reaproveitado pelas demais secretarias, né? Eles trabalham juntos. E a execução dos projetos, elas têm que ser acompanhadas. Então, isso é importante, eu ter essa capacidade de continuar mobilizando pessoas, de comunicar para ela o que está acontecendo, de ela saber o que ela tem que fazer e saber o porquê que está fazendo, né? Executar realmente os projetos, né, na forma de painéis. Tem grandes painéis para promover a execução das atividades. Isso é muito feito por meio dos sistemas integrados que você monta dentro da prefeitura e que aí os funcionários utilizam a partir do seu dispositivo móvel ou do seu site web, né, das aplicações web. Bom, e para garantir o sucesso dos projetos, né, tem que ter o controle de estratégia, o monitoramento do progresso, né, as reuniões de análise da estratégia, eu sentar com os representantes da sociedade e mostrar os progressos e buscar novas necessidades, e assim vai, né? Muita participação popular aqui em todas as etapas, né? Mas com dados em mãos, com informação em mãos. Como é que essa gestão e governança ocorre quando eu tenho dados e informação em mãos? Eu consigo conectar em qualquer fonte de dados, e o barramento da InterSystems faz bem isso. Esses dados, eles viram análises, a InterSystems tem toda a parte de BI, de Analytics, para transformar dados em análises. Essas análises, elas geram ações a serem tomadas, né? E a InterSystems aqui, de novo, ela tem um painel de atividades que o funcionário, o servidor público pode acessar para disparar uma ação que ele tem que fazer, ou seja, toda a parte aqui de acesso aos painéis. Eu posso fazer análises cognitivas o tempo inteiro em cima desses dados para fazer novas descobertas e aí melhorar o atendimento ou tomar ações que antes estavam invisíveis porque eu não conseguia analisar o dado de uma forma inteligente, né? O que é legal também é que quando os dados passam por um barramento, como o da InterSystems, você consegue manipular esses dados para enriquecê-los, trazer o máximo de informação concentrada, limpar dados que às vezes estavam com problema, como dados de endereço, por exemplo, né? E dar oportunidades para todos os sistemas acessarem esses dados e enriquecerem as suas ações. Bem como o gestor na ponta passa a ter uma série de painéis que antes ele não tinha, e aí consegue tomar as melhores decisões. Até o próprio cidadão, hoje a tendência é ele ter acesso a vários desses painéis para saber como é que o dinheiro dele foi gasto, para saber as ações que estão sendo tomadas, para verificar se o que ele pediu lá atrás está sendo feito, né? Então, ele faz parte desse processo de governança. Bom, e aí eu entro naquele terceiro item da pirâmide. Então, falei de tecnologia e informação, falei de gestão e governança. O terceiro item da pirâmide é a gestão por processo, né? Então, o catálogo de serviços públicos, você tem um catálogo lá de atendimento em saúde, aí tem um outro item de catálogo lá que é de habitação urbana, e assim vai. Todo esse catálogo, ele é de processos de negócio, trabalhados pelos servidores públicos, também com interação da sociedade, dos gestores, né?
e de parceiros. Então, eu tenho que ter uma visão de como é que estão esses processos hoje e para onde eu quero ir. Isso é importante. Tá? Então, isso é um trabalho de Business Process Management, de BPM. Isso não é um trabalho de tecnologia. É um trabalho que você faz mapeando os processos da cidade e buscando ali pontos de melhoria desses processos. No momento em que você faz esse mapeamento, o tal do as-is, ou seja, o processo da cidade como ele está, e no momento em que você identifica ali que tem processos, tem atividades que podem ser automatizadas, atividades que antes estavam sequenciais agora podem ser paralelizadas, você cria uma situação futura, um to be, como você quer que o processo de negócio seja daqui para frente, né, naquela cidade. Então, isso é importante criar essa visão e aí você vai para a automação disso. Então, pode contar com os produtos da InterSystems para criar esses workflows de automação, né, compondo os vários microserviços públicos num workflow que automatiza esses processos que foram desenhados aqui, a nova forma de atuar deles, ponta a ponta. Então, quando você trabalha o catálogo de serviços públicos continuamente, pensando em como simplificar os processos de atendimento ao cidadão, você torna a cidade cada vez mais inteligente. Bom, e aí vem a questão da prosperidade econômica. Então, poxa, meus processos estão tinindo, eu tenho todas as informações, eu consigo governar, eu consigo trabalhar toda a questão da informação, da tecnologia, mas isso é retroalimentado. Se eu tenho um orçamento baixo, todas as outras atividades elas ficam prejudicadas. Mas também, se eu não faço todas aquelas atividades, eu não promovo prosperidade econômica. Então, eles se retroalimentam. Então, é importante que eu busque obter a excelência na arrecadação. E para obter a excelência na arrecadação, isso depende muito de tecnologia, de você conseguir captar tudo o que está acontecendo dentro das empresas, em forma de notas fiscais, de atividade econômica, de consumo de água e luz, né, das operações financeiras que essas empresas fazem, para conseguir detectar oportunidades de arrecadação. Então, você tem que ter um bom barramento, um bom ETL aqui para fazer transformação e enriquecimento de dados, um bom repositório para guardar toda essa informação nos formatos que você precisa e um bom motor de análise, seja de inteligência artificial, seja de BI, ou os dois ao mesmo tempo, que é o caso da InterSystems, né? Para você verificar se tem alguma anomalia, a empresa está deixando de declarar algum imposto, de recolher algum imposto, né? De prever como é que vai ser sua arrecadação, né? Até para planejar as ações, de minerar possibilidades de arrecadação que antes estavam ocultas, né? Será que a empresa está declarando correto na nota fiscal? Ou está declarando uma atividade que gera menos imposto e que isso não está correto? Então, analisar os relacionamentos, né? Ou seja, será que essa empresa está relacionada a uma outra empresa, a uma outra pessoa, a um ativo? Essa empresa está devendo alguma coisa e eu posso ver os ativos relacionados a ela para bloquear isso na justiça, buscar a arrecadação? Então, painéis para os analistas conseguirem analisar também oportunidades de arrecadação. Então, tudo isso é importante. Eu tenho que arrecadar, não tem outro jeito. E quanto melhor minha arrecadação, mais serviço público eu vou conseguir prestar, mais processo eu vou conseguir simplificar, né? Então, isso daqui é muito importante, né? Uma cidade que não tem um barramento de informação, que consiga captar as informações tributárias, que não consiga armazenar essas informações tributárias e analisar com inteligência tudo isso, não é uma cidade que pode ser considerada inteligente, porque ela não vai conseguir arrecadar o suficiente para fazer o que ela tem que fazer. Não vai promover também a justiça tributária, né? Vai ter que acabar subindo imposto porque não está conseguindo arrecadar direito. E não é isso desejável. Bom, um item que eu falei até numa outra apresentação minha, que eu trago aqui de novo, né, é que muitas vezes, quando eu desenho um serviço público digital, é importante que eu reuse ele nos vários contextos de processo. Então, eu vou dar um exemplo aqui.
em que às vezes você desenha um serviço de semáforo inteligente da cidade, onde eu consigo, por exemplo, tirar uma foto e fazer o reconhecimento de caracteres de uma placa, de um carro que está passando ali, né? E aí, com essa informação da placa, eu consigo, por exemplo, fornecer para a Polícia Civil do Estado ou para a Guarda Municipal dados, né, sobre se aquele veículo passou por ali para investigar algum tipo de álibi ou do que for. Ou então dados para a Secretaria de Fazenda, saber se teve uma nota de entrada e de saída de mercadoria que pode gerar algum tipo de imposto. Ou no caso da Prefeitura, que é serviço, né, não é mercadoria, né, ISS, né, cruzar informações sobre como é que está a atividade, como é que está a movimentação do trânsito, porque isso cruza muito com a possibilidade de eu saber se vai ter mais geração de serviço ou não. E aí prever a arrecadação de imposto, né? Então, o volume de trânsito também pode ser um indicador se eu vou aumentar a arrecadação ou não, né, com o passar do tempo. Por incrível que pareça, quanto maior o volume de trânsito, mais serviço é prestado, né? As pessoas estão se locomovendo para ir cortar o cabelo, estão se locomovendo para ir num restaurante e assim por diante. Tudo isso gera imposto. Bom, os benefícios de você ter um governo eletrônico maduro, né? Ou seja, está com tudo isso automatizado, é que você reduz o custo da máquina pública, você desburocratiza, traz agilidade, consegue reusar um serviço público em várias outras secretarias e cria um ambiente favorável aos negócios. Você está automatizando a burocracia, a máquina pública. Então a empresa vai para lá, porque ela sabe que vai ser mais fácil operar naquela cidade. E reduzindo o custo, você consegue reduzir imposto. E aí você atrai mais empresa. Então vira um ciclo virtuoso, né, de prosperidade econômica. Isso é importantíssimo para que uma cidade possa crescer. Então, qual o recado que eu deixo aqui? É que cidade inteligente, vou voltar até naquele slide lá. Cidade inteligente é você promover o uso muito forte de tecnologia e de coleta de dados e transformação de dados em informação por meio de produtos de barramento, de automação de processo, de inteligência analítica, de inteligência cognitiva e de outras tecnologias que eu falei naquele quadro. Criar todo um mecanismo de gestão e governança com muita participação pública aqui, mas totalmente alimentado por dados e informações para que essa gestão e governança ocorra baseada em fatos. Toda uma possibilidade de analisar como os serviços públicos são prestados hoje, desenhar os serviços para eles serem mais enxutos, mais eficientes, menos burocráticos e automatizar ao máximo tudo isso, para liberar a força de funcionários públicos para trabalhar no que não é possível automatizar. E, por meio de tudo isso, melhorar a prosperidade econômica. Processos mais simples, mais empresas vão vir, né? Se eu também trago mais empresas, eu arrecado mais. Se eu também trabalho os processos, as informações, trago mais tecnologia, eu consigo arrecadar mais, né? A Secretaria de Fazenda ela fica mais eficiente em arrecadar, né? E aí promove toda a questão da justiça tributária, né? Ou seja, não preciso ficar aumentando impostos, porque eu estou arrecadando muito bem de todos os que teriam que pagar seus impostos. E aí, com tudo isso, eu obtenho um bem-estar social e ambiental. O bem-estar ambiental, ele vem muito de eu conseguir trazer serviços públicos como saneamento básico, como um bom manejo dos espaços públicos, um bom manejo do trânsito, a entrega de serviços digitais na ponta para eu não ter que ficar indo fisicamente nos lugares e fazendo com que eu tenha mais trânsito, mais emissão de carbono, uma série de coisas. E toda uma gestão de IoT, né, do que está acontecendo com o ar da cidade, com a água, com o solo,
né, com a emissão de gases e assim por diante. Tudo isso, então, para acompanhar esse bem-estar ambiental, isso é muito orientado à tecnologia, coletar dados, a fazer a gestão de coisas do equipamento público que está conectado à internet. Então, tudo isso são coisas que todas elas andam junto para alcançar esse índice de cidade inteligente. Eu acho que no Brasil isso é possível para várias cidades já, né? Só que elas precisam organizar a casa, precisam trazer essas tecnologias e precisa fazer que as pessoas se engajem para o uso dessas tecnologias, para a melhoria dos processos, para fazer a cidade realmente se tornar inteligente. Pode parecer que isso vai trazer um grande custo para a cidade, que ela não tem dinheiro para fazer isso, mas é exatamente o contrário. Por ela não estar fazendo isso, tudo está mais caro. Então, é uma ação a ser tomada por qualquer cidade para reduzir seus custos, se tornar mais inteligente e conseguir fazer com que a gestão consiga cumprir seu programa de governo. Então, esse é o recado que eu queria deixar. E aí, agora, eu quero abrir aí para perguntas. Obrigada, Yuri. Ótimo conteúdo referente às cidades inteligentes. Bom, pessoal, eu vou abrir agora para perguntas. Vamos ver se tem uma pergunta aqui. Cadê? Yuri, qual a importância de uma plataforma de dados para a estratégia de cidade inteligente? Sem dado, você não consegue gerar informação, e sem informação, você não consegue saber se algo está indo bem ou mal em relação a qualquer serviço público, a qualquer atividade feita na cidade. Então, e sem dado e informação, eu não consigo muitas vezes também fazer com que um processo de atendimento ao cidadão ocorra da melhor forma. Então, o barramento ele é importantíssimo porque ele alimenta os processos, alimenta as análises, alimenta as decisões. Então, não tem cidade inteligente sem barramento de dados. Legal. Nós temos outra pergunta aqui. Yuri, o Brasil já possui alguma cidade inteligente? O Brasil está caminhando para ter algumas cidades inteligentes, né? Você vê que ali no ranking a gente tem o São Paulo e Rio de Janeiro entre as 100, mas ainda não dá para dizer que é uma cidade inteligente, porque tem muitas possibilidades de melhoria de arrecadação, de maior participação da sociedade nas questões públicas, né? Maior transparência, que isso é importante também na governança, tem que melhorar a transparência. Uma série de processos que têm que ser automatizados, que ainda tem muita burocracia acontecendo. Então, assim, essas cidades, elas estão caminhando para isso, mas, ao mesmo tempo, elas estão presas a um ciclo de apaga-incêndio. E aí não estão se planejando para dar um passo adiante. E esse passo adiante vem daquilo que eu estava falando, de você estabelecer uma arquitetura de referência para fazer a cidade ser inteligente, né? com captação de dados, transformação de dados, trabalhar toda a parte de inteligência cognitiva e analítica, dar esse passo de tecnologia, melhorar a comunicação com a sociedade e os processos de gestão e governança, ela trabalhar toda a questão de pensar os seus processos e tornar esses processos mais eficientes e, finalmente, também melhorar a arrecadação de impostos. Isso é importantíssimo. Então, senão elas não se tornam inteligentes. Certo. Aqui temos outra pergunta, creio que é a última. Yuri, quanto tempo para alcançar o título de cidade inteligente? Eu, estudando algumas cidades que hoje são consideradas inteligentes, elas, num ciclo de 2 gestões, conseguiram alcançar tudo isso. Então, hoje um prefeito que se elege em primeiro mandato, ele vai encaminhar muito bem esse programa de cidade inteligente
e vai conseguir concluir caso seja reeleito, e se ele estiver fazendo um bom programa, ele vai conseguir ser reeleito, ele consegue concluir na sua segunda gestão, né? É um processo de longa duração, não é do dia para a noite, é muita coisa para mexer em processo, em dado, mas sem isso, a cidade tende ao caos, né? Tende a não ter mais recursos para trabalhar, não consegue fazer bons atendimentos de qualidade e possivelmente vai ficar mudando gestão o tempo inteiro porque não consegue atender bem a população. Parece que surgiu mais uma pergunta aqui, né? Isso, surgiu outra pergunta aqui. Tem alguma cidade fora do Brasil que utiliza Aires para cidade inteligente? Bom, tem várias cidades nos Estados Unidos e na Europa que utilizam o Aires para trabalhar os seus conceitos de cidade inteligente, mesmo que às vezes de forma segmentada, ou na área de saúde, ou na área financeira. Então, tem algumas cidades, sim, que trabalham com os produtos do Aires, promovendo, né, esse conceito de cidade inteligente. Então, várias cidades aí no mundo, muitas delas agora na Ásia, a Intersys está atuando muito forte ali na Ásia, que se você for ver o ranking da Ásia ali, tem muitos países muitas cidades asiáticas ali naquela lista. Então, a Intersys sim está trabalhando várias cidades e ajudando cidades da Europa, dos Estados Unidos a se tornarem mais inteligentes, e também ali da Ásia. Então, sim, né, várias cidades. Então, é interessante que vocês acessem lá no site da InterSystems, que lá eles falam de vários casos de sucesso, né? Então, lá você vai ter todos os detalhes. Certo. Bom, pessoal, eu creio que não temos mais perguntas por enquanto. Antes de encerrarmos esse webcast, quero falar com vocês sobre um evento super bacana que vai acontecer entre 20 de outubro a 5 de novembro, que é o evento Virtual Summit. É um evento que acontece todos os anos aqui na InterSystems. Esse ano será em formato digital por conta da pandemia. É um evento 100% online, 100% gratuito, voltado para desenvolvedores, integradores de sistemas, diretores, gerentes técnicos, executivos técnicos, clínicos, para toda a linha de negócios. Então, seria uma honra termos a participação de vocês nesse evento. Fica aí o nosso convite para todos participarem, e vocês podem aí acompanhar as informações do Virtual Summit em nossas redes sociais. Outra informação super importante que quero passar para vocês é referente ao nosso próximo webcast. Será dia 6 de outubro, no mesmo horário, às 11 horas. O tema será Indústria 4.0, com o nosso amigo Fernando Ferreira, Sales Engineer da InterSystems. E vocês também estão convidados, tá? Até amanhã vamos divulgar aí esse link da inscrição para vocês se cadastrarem. Bom, pessoal, nosso webcast se encerra por aqui. Yuri, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, pessoal, pela participação aí de todos. Iremos disponibilizar on demand esse webcast Cidades Inteligentes no canal do YouTube da InterSystems, ainda hoje à tarde. Então, para que, de repente, vocês querem passar esse conteúdo para as outras pessoas, ele estará disponível também no nosso LinkedIn e no nosso canal. Obrigada, pessoal, pela participação, e tenham um ótimo dia. Obrigada, Yuri. Obrigado.